Seja muito bem-vindo, meu irmão, a mais um vídeo aqui do canal Pensando as Escrituras. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma perguntinha para você. Aí na igreja onde você congrega, a liderança costuma ensinar escatologia de forma clara, de forma bíblica e de forma fiel? O objetivo desse vídeo é apresentar para vocês alguns conselhos práticos, algumas dicas de como as igrejas locais podem aplicar, ou melhor, ensinar a escatologia bíblica dentro do seu ambiente eclesiástico. Ao todo, eu quero fornecer aqui para vocês 7 dicas de como uma liderança pode fazer isso, como que uma liderança pode promover o conhecimento escatológico de forma saudável, de forma bíblica e de forma edificante para os seus membros. Então, são ao todo 7 conselhos, tá? Antes de entrar no primeiro conselho, irmãos, eu quero dizer que ensinar escatologia é um grande desafio. Não é algo fácil, não. Nós encontramos algumas igrejas que são resistentes ao ensino escatológico. Algumas não dão sequer uma pequena abertura para que o assunto seja tratado de forma aberta e de forma transparente. Há lideranças, por exemplo, que até permitem que o assunto seja debatido e discutido no ambiente eclesiástico. Mas algumas igrejas são preconceituosas. Elas dão abertura, mas elas limitam o conhecimento. Elas limitam a abrangência do assunto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que algumas igrejas, embora tratem do assunto escatologia, elas não dão muito espaço para que outras alternativas escatológicas sejam consideradas, sejam pensadas pelos membros. Há igrejas que são extremamente radicais, que elas pensam que apenas aquela perspectiva escatológica que ela segue é verdadeira e quem pensa diferente, em muitos casos, é até mesmo taxado como uma pessoa herege. Isso é muito perigoso. Então nós temos que tomar muito cuidado com igrejas que têm essa perspectiva absolutamente radical. Agora, pessoal, é claro que eu, por exemplo, defendo uma perspectiva escatológica e eu creio que essa perspectiva é a correta. É por isso que eu ensino essa perspectiva como se ela fosse a correta, porque eu creio que ela é a perspectiva bíblica e correta a respeito do assunto. Isso está muito longe de ser arrogância da minha parte ou algo desse tipo. Eu tenho convicção de que essa é a perspectiva bíblica e por isso eu ensino essa perspectiva. Agora, em nenhum momento você vai me ver aqui dizendo que o amilenista que pensa diferente de mim é um herege, ou que o pré-milenista histórico é um herege. Claro que não. A única exceção a essa regra é, de fato, o preterismo completo, que nós acreditamos que se trata de uma grande heresia, porque fere terrivelmente os pontos centrais do cristianismo, fere os pilares da fé cristã. Então não é uma posição que nós devemos considerar como sendo bíblica e nós jamais podemos considerar como sendo uma alternativa pro cristão fiel, pro cristão genuíno, tá? Então vamos lá. Se uma igreja deseja ensinar escatologia para os seus membros, e ela deveria querer isso, ela deve seguir alguns parâmetros, ela pode seguir alguns parâmetros que vão ajudar nessa empreitada, que vão ajudar a transmitir o ensino escatológico de forma saudável, tá joia? Então eu quero fornecer aqui para vocês alguns princípios práticos a respeito disso. E esses conselhos são dirigidos especialmente às lideranças eclesiásticas, a pessoas que estão à frente do ministério, pregando a palavra, ensinando as escrituras, pessoas que têm influência sobre as demais. Então esses conselhos vão diretamente para essas pessoas. Primeiro conselho: fundamente o ensino escatológico na Bíblia. O primeiro passo, irmãos, é ensinar a escatologia com base na palavra de Deus. Eu sei que toda interpretação carrega consigo pressupostos que a pessoa carrega. Não existe neutralidade na tarefa de interpretação bíblica. Não existe isso. Há teorias que afirmam que existe, que você pode chegar diante de um texto bíblico livre absolutamente de todo e qualquer pressuposto. Mas isso não é verdade. Toda leitura que você faz, seja da Bíblia, seja de um livro, ou até mesmo de uma manchete jornalística,
Toda leitura que você faz está carregada de pressupostos que você carrega. Pressupostos a respeito de Deus, a respeito da realidade do mundo, a respeito de todas as coisas. Não existe nesse ponto neutralidade, tá? Isso, então, é verdadeiro também em relação à escatologia. Toda vez que você lê um texto profético, você está lendo aquele texto a partir de pressupostos que você carrega. Pressupostos a respeito da própria natureza da Escritura, da inerrância da Escritura, pressupostos a respeito das profecias, pressupostos futuristas ou preteristas, enfim, você carrega pressupostos. Mas fato é que todo ensino escatológico deve se esforçar ao máximo para ser fundamentado na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, ok? Agora, nós não podemos permitir teorias da conspiração. A gente vai falar um pouquinho mais no próximo ponto sobre isso. Mas nós não podemos permitir que essas teorias alarmistas, sensacionalistas, desviem o foco do cristão da palavra de Deus, porque o fundamento da escatologia é a palavra de Deus. A base do ensino escatológico são as Escrituras Sagradas. Então, quando uma liderança for ensinar escatologia para a igreja local, para os membros, ela deve se esforçar ao máximo para fazer uma exegese bem cuidadosa e bem aprofundada e fiel dos textos proféticos que são os mais conhecidos. Citando apenas alguns aqui: Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são paralelos, o sermão profético de Jesus. Temos também 1 Tessalonicenses, capítulos 4 e 5, texto profético também. Temos 2 Pedro, capítulo 3. Temos todo o livro de Apocalipse e outras passagens também. Então, o primeiro conselho é: faça exegese dos textos proféticos e fundamente o ensino escatológico na Bíblia e na Palavra de Deus. A base e a regra de fé do cristão é a Palavra do Senhor. Segundo conselho, irmãos: evite o sensacionalismo. É aqui que entra as teorias da conspiração. Tenho certeza que você já ouviu muitas teorias da conspiração por aí, teorias catastróficas, previsões catastróficas a respeito do mundo, teorias alarmistas que promovem apenas ansiedade, promovem apenas erro e especulação profética na cabeça das pessoas. E, infelizmente, esse tipo de teoria alarmista acaba desviando o foco da pessoa daquilo que é central, daquilo que a Bíblia de fato ensina. Então, evite esse tipo de coisa. E quando eu digo evite o sensacionalismo, eu não quero dizer com isso que os líderes apenas não ensinem essas teorias, mas também que eles refutem as teorias alarmistas. Eles não vão ensinar a teoria da conspiração, mas eles podem fazer o seguinte: eles podem mencionar no ensino determinada teoria da conspiração e refutar biblicamente essa teoria, para que essas teorias não contaminem a cabeça dos irmãos, não contaminem a mentalidade escatológica da igreja. É muito importante fazer esse tipo de coisa. O propósito da escatologia não é ensinar especulação, não é ensinar teorias alarmistas. O propósito é ensinar a vitória triunfante do reino de Cristo na terra. Esse é o objetivo. Então nós temos que refutar essas teorias e encorajar os irmãos a viverem nesse momento presente de maneira fiel ao Senhor, a viverem no momento presente com total comprometimento com as Escrituras, ok? Então, o segundo conselho é esse: evite o sensacionalismo. Terceiro conselho: promova esperança e otimismo. É claro que, em última instância, toda vertente escatológica afirma que Cristo é vencedor, afirma que Deus é triunfante, que Deus vai vencer o mal e Cristo será vitorioso eternamente. Toda teoria escatológica ensina isso. Mas, no contexto do pós-milenismo, a escatologia bíblica, irmãos, é uma mensagem de esperança e otimismo. O pós-milenismo, diferente das demais teorias, é a única vertente que procura ser otimista não só no finalzinho da história, não só na consumação do reino de Cristo quando Cristo retornar. Mas o pós-milenismo ensina a vitória triunfante do reino de Cristo na terra antes do retorno final. Nesse momento presente, Cristo já é vitorioso, o reino já está presente no mundo e Jesus está progressivamente derrotando os seus inimigos na história.
Então, quando eu falo de esperança e de otimismo, não tem como não falar do pós-milenismo, porque é a única vertente que tem como ponto central o otimismo em relação à história. E isso é muito importante, porque o ensino da escatologia não pode gerar medo nas pessoas, nos crentes. O crente não tem motivo para ficar amedrontado em relação à escatologia. Eu digo isso, irmãos, porque eu já vi crentes com medo do livro de Apocalipse. Crentes com medo de abrir o livro de Apocalipse e meditar naquelas profecias. Porque ele fica preocupado de que alguma coisa aconteça com ele. Ele fica preocupado com certas teorias como anticristo, marca da besta, grande tribulação, fica com medo. Então ele se afasta da leitura do livro de Apocalipse. Mas não deveria ser assim, porque a escatologia não tem como alvo promover o medo, mas a escatologia bíblica tem como alvo inspirar cada um de nós a confiar no plano redentor de Deus, a confiar na vitória triunfante do reino de Cristo. Então, promova a esperança e promova otimismo na mente dos irmãos e no coração dos irmãos quando você for ensinar escatologia na sua igreja local. Esse é o terceiro conselho. Quarto conselho: relacione a escatologia com a vida cristã prática. Você já percebeu que muitas vezes o ensino escatológico parece que está divorciado da questão prática? Parece que não existe conexão entre doutrina escatológica e prática cristã de vida. E não é correto que seja dessa forma. Esse abismo entre doutrina e prática não pode existir. E a culpa de quem acaba promovendo esse abismo são dos mestres, são dos professores, são daqueles que ensinam a escritura, porque é dever do professor, é dever do mestre relacionar doutrina e prática, relacionar teoria e vida. E a escatologia não pode estar divorciada da prática cristã, porque a escatologia, irmãos, é muito mais prática do que nós imaginamos. Muitos pensam que a escatologia é apenas algo teórico, é algo que não reflete na nossa realidade prática, é algo que não afeta o nosso viver cotidiano. Mas isso não é verdade. Eu já disse aqui em outros momentos que a escatologia é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, uma visão que abrange todas as áreas do cristão. Então, ela é também algo prático. Então, o quarto ponto é esse. O professor, aquele que está à frente ensinando escatologia na igreja, deve relacionar doutrina e prática. E como que isso é feito? Isso é feito com bastante estudo e com bastante reflexão. O professor tem que parar, tem que se concentrar, tem que buscar a orientação do Senhor, pedir sabedoria ao Senhor para relacionar a questão doutrinária da escatologia com a prática dos irmãos. E ele começa a pensar como que a escatologia afeta a educação dos filhos, como que a escatologia afeta a minha vida de oração, como que a escatologia afeta o meu modo de trabalhar, afeta os meus negócios, a minha profissão, a forma como eu gerencio os meus recursos e administro o meu dinheiro. Como que eu faço essas coisas à luz da escatologia, pensando aqui que o reino de Cristo é vitorioso, pensando que o mundo está caminhando para uma melhora, segundo o pós-milenismo. Como que esse fato e que essa verdade deve impactar a minha postura no cotidiano, a minha postura no momento presente nessas áreas que eu mencionei aqui. Então, o pregador, o professor e o mestre devem se esforçar para relacionar a escatologia com a vida cristã prática. Porque, irmãos, é justamente essa relação de doutrina e prática que vai fomentar, aumentar ainda mais o desejo dos irmãos pelo assunto. Porque há pessoas que são pessoas desinteressadas na escatologia porque elas pensam que não há nenhuma relação entre escatologia e vida. Então, que sentido faz para ela estudar escatologia se escatologia não tem relação com a vida prática dela? Entende? Então, é função e tarefa do professor mostrar que sim, existe relação entre teoria e prática, entre doutrina e vida piedosa. E aí, quando as pessoas entenderem a importância e a relação que há entre essas duas coisas, elas vão começar a se interessar muito mais pela escatologia. Quinto ponto. Quinto conselho que eu deixo aqui para você. Apresente as outras perspectivas escatológicas com respeito. Nós sabemos que existem várias escolas de pensamento escatológico.
mencionando algumas correntes em relação ao milênio: amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista ou simplesmente dispensacionalismo e pós-milenismo. São abordagens em relação ao reino milenar de Cristo. Depois disso, temos também as escolas de interpretação ou as escolas hermenêuticas, que são as ferramentas que os teólogos utilizam para interpretar as profecias bíblicas. E aqui nós temos várias também. Temos o idealismo, temos o historicismo, temos o futurismo, que é a mais popular, e temos o preterismo parcial. Não estou colocando aqui o preterismo completo, porque, como eu já disse no início, nós não consideramos essa vertente como sendo algo bíblico e uma opção para os cristãos, e por isso nós colocamos de lado. Apenas essas são as principais ferramentas de interpretação profética. Então perceba, olha o tanto de abordagem que existe. Abordagens quanto ao milênio e abordagens quanto à interpretação dos textos proféticos. Então existe uma variedade. E qual que é a função do professor, ou do pastor que está à frente, ensinando e promovendo a escatologia no ambiente eclesiástico? Qual que é a função dele? A função dele é estudar todas essas vertentes e ter pelo menos uma boa noção do que cada uma delas ensina. É claro, irmãos, que o cara não é obrigado a ser um grande especialista em cada uma das vertentes, porque é quase que impossível que isso aconteça. Mas, embora não seja obrigatório que ele seja um cara que domina tudo isso, ele tem que ter pelo menos uma boa base e uma boa noção do que cada vertente ensina. Quais são os argumentos de cada uma delas. Por quê? Porque na hora que ele estiver ensinando para a igreja, ele deve ser fiel. Ele não pode distorcer os argumentos de uma determinada visão só para que a visão que ele defende prevaleça. Porque isso se chama desonestidade intelectual. E a desonestidade intelectual é pecado. É um pecado. Nós não podemos pensar que pecado se limita a outras questões apenas. Pecado é também desonestidade em relação ao ensino, tá joia? Então ele deve fazer o quê? Ele deve apresentar o argumento de cada uma das vertentes, deixar o mais claro possível para os irmãos, explicar o que cada uma delas ensina, quais são os pontos fortes e fracos de cada uma, e fazer isso com respeito. Porque quando ele faz isso, ele está promovendo na igreja o interesse pela escatologia. Ele está mostrando que há várias opções dentro dos cristãos ortodoxos, do grupo de irmãos, há várias opções diferentes, e eles devem chegar à própria conclusão acerca de qual corrente faz mais sentido à luz da Escritura, ok? Por isso ele deve ser honesto, ele deve ser transparente e ensinar com fidelidade. E para que isso aconteça, ele deve consultar as fontes originais. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que para você dominar ou para você ter uma boa noção do que uma linha ensina, é aconselhável que você leia o que os defensores daquela linha escreveram, e não o que uma pessoa que nem defende aquela linha falou sobre aquela linha. Isso aconteceu muito em relação ao pós-milenismo. Quando eu li alguns livros a respeito do pós-milenismo, eu comecei lendo autores que não eram pós-milenistas falando sobre o pós-milenismo, e eles me apresentaram uma certa versão. Depois, quando eu consultei as próprias fontes de pós-milenistas, eu percebi que era bem diferente daquilo que os caras tinham falado. Por quê? Porque eu fui direto na fonte. E quando você vai direto na fonte, quando você consulta direto os autores que defendem aquela linha, eles vão ensinar do jeito que realmente é. E não com distorções, espantalhos e falsidades a respeito daquela vertente. Então é muito importante, consulte as fontes originais. Se você quer entender melhor o que ensina o pré-milenismo histórico, leia autores pré-milenistas históricos. George Led Eldon, por exemplo. Millard Erickson. Se você quer entender o que o amilenismo ensina de fato, leia autores que sejam amilenistas. Se você quer entender o pós-milenismo, leia autores dessa vertente, como o Kennedy Gentry, que eu já mencionei aqui em outros momentos. Leia Rushdoony e outros autores. Vá direto às fontes. Sexto conselho e penúltimo. Fomente o estudo, a pesquisa e o diálogo. Irmãos, estudar e pesquisar sobre escatologia é fundamental, assim como dialogar com as pessoas sobre escatologia também é algo
fundamental. E como que a igreja pode fazer isso? A igreja pode promover e fomentar o estudo criando um ambiente que proporcione um estudo mais aprofundado. Por exemplo, grupos de estudo bíblico podem ser formados na igreja para promover o estudo e a pesquisa escatológica. A série de vídeos, ou melhor, série de aulas podem ser aplicadas na igreja. Por exemplo, um pastor pode simplesmente dedicar um mês inteiro ou 2, 3 meses inteiros para falar sobre escatologia. E aí ele pode fazer uma série de aulas na escola bíblica dominical sobre o sermão profético de Jesus em Mateus 24. É uma forma. Ou então ele pode promover uma série de aulas na escola bíblica sobre o livro de Apocalipse e fazer lá uma série. Por exemplo, Apocalipse tem 22 capítulos. Ele pode separar 22 domingos e ensinar um capítulo de Apocalipse por domingo na escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Então são formas que aqueles que estão à frente na liderança da igreja podem pegar, formas que eles podem utilizar para promover o estudo, o diálogo e a pesquisa escatológica no ambiente da igreja. Pessoal, no ano de 2022, há cerca de 2 anos, eu fui convidado por uma igreja aqui da minha cidade a ministrar um curso de escatologia ali para os irmãos. Eu fiquei muito feliz com esse convite, eu aceitei esse convite e eu lecionei para eles. Eu desenvolvi uma apostila de escatologia com 10 aulas ao todo. E nessa apostila eu explico as vertentes escatológicas, falo bastante sobre escatologia e no final de cada aula eu coloco ali algumas perguntas para eles responderem. E essas perguntas foram discutidas no final de cada aula. E aí foram ao todo 10 aulas de escatologia, todas elas ministradas às terças-feiras na parte da noite. Foi uma aula por semana. Ao todo, 10 semanas, então, de estudo escatológico. Depois teve formatura. Foi algo bem bacana e bem legal que uma igreja promoveu aqui na cidade. Então, essa foi uma forma muito boa que essa igreja pensou a fim de ensinar a escatologia para os irmãos, a fim de levá-los ao aprofundamento do conhecimento escatológico. Então, essas são formas que a igreja pode utilizar para abençoar os irmãos. E 7º e último conselho que eu deixo para você: foque em Cristo, porque Ele é o centro da escatologia. O centro é Cristo. Toda a escatologia tem que ser cristocêntrica, tem que ter Cristo como centro dela. E nós sabemos, irmãos, que a cruz de Cristo foi um momento decisivo da história da redenção, porque através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, Ele conquistou a vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte e vitória sobre o diabo. E essa vitória triunfante do Senhor Jesus é de fato a esperança escatológica. Por quê? Porque o fato de Cristo ter vencido garante que o reino de Cristo vai ser triunfante. A vitória de Cristo garante a nossa vitória também, porque nós estamos nele. Então o foco da escatologia é o Senhor Jesus. A base da escatologia não pode ser outra coisa senão Cristo. Porque se a escatologia tiver como foco central uma outra pessoa ou alguma coisa, o fato é que a escatologia vai se desviar do seu alvo central. E aí ela vai acabar caindo em assuntos irrelevantes, em teorias que não são tão fundamentais. Ok? Então nós não podemos perder de vista isso. Cristo é o centro da escatologia. A escatologia deve ser cristocêntrica, porque Cristo é o rei vitorioso que já está reinando, ele é o rei vitorioso que já está derrotando todos os inimigos na história e todos eles serão destruídos antes do retorno glorioso no final de todas as coisas. Ok? Então, ao todo foram 7 conselhos, 7 dicas, 7 princípios que eu deixei para você utilizar como norte, como guia para ensinar a escatologia na sua igreja local, tá joia? Isso é muito importante. E olha só, eu insisto, irmãos, eu faço um apelo aqui, para que você, se você está à frente de uma igreja local, se você faz parte da equipe de presbíteros, ou se você faz parte da equipe de ensino, enfim,
eu insisto para que você leve a sério o ensino escatológico e procure promover isso na sua igreja local. Sabe por quê? Porque muitas igrejas não têm interesse em fazer isso. E sabe o que acontece quando a igreja não tem interesse? Acontece o seguinte: os irmãos vão buscar o conhecimento escatológico em outros lugares. Daí eles vão para a internet. E sem dúvida, a internet é o lugar mais perigoso para a pessoa adquirir conhecimento escatológico. Porque na internet ela vai se deparar com um monte de ensino herético. Ela vai consumir lixo escatológico. E isso vai prejudicar a vida espiritual dela de maneira profunda. Então, não seria muito mais sábio, não seria muito mais pastoral da nossa parte promover a escatologia no ambiente eclesiástico e dessa forma proteger e guardar esses irmãos de serem contaminados por heresias? Sem dúvida. É muito mais sábio e prudente promover a escatologia na nossa igreja local. E para encerrar, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual é a visão escatológica da sua igreja local. E eu gostaria também que você colocasse aqui qual é a igreja local que você congrega, o nome da sua igreja. Igreja Batista, ou alguma igreja pentecostal, como Assembleia de Deus, enfim. Coloque aqui nos comentários o nome da sua igreja e qual é a visão que é ensinada aí na sua igreja, qual é a perspectiva escatológica do seu pastor. E eu também gostaria de saber se a tua igreja procura motivar, procura encorajar os irmãos a estudar na escatologia, tá joia? O seu comentário vai ser muito útil e muito, muito bem-vindo aqui no canal, tá joia? Então eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.